Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus lhe abençoe no dia chamado hoje, porque hoje é o dia que fez o Senhor. Queridos, estamos alegres porque estamos na presença de Deus, porque aonde Jesus está, a Bíblia diz que até a tristeza salta de alegria. Glória a Deus. Deus seja louvado no dia chamado hoje. Querido, por bondade e misericórdia, eu sou o pastor Roberto, do canal PR Roberto Atalaia de Cristo. PR Roberto Atalaia de Cristo. Entra nesse canal, deixe seu like, seu joinha, se inscreva e vamos para cima. Tem muitas coisas boas lá no canal, tem mais de 850 vídeos e você pode escolher um título lá e deixar Deus falar contigo. Amém? Estou com a Bíblia aqui nas minhas mãos e eu tenho uma palavra de Deus para o teu elevador espiritual no dia chamado hoje. Querido, é muito importante termos a palavra de Deus como nosso guia, como nossa bússola, para podermos enfrentar os dias maus. E em Mateus, capítulo 25, do versículo 41, Mateus 25, 41, na parte A do versículo, né? Na parte A do versículo, que diz, ou melhor, na parte B do versículo, que diz assim: apartai-vos de mim, malditos. Apartai-vos de mim, maldito. Meu Deus, tem outros textos que diz: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Meu irmão, estamos diante de um texto escatológico, no qual, no capítulo 24, Jesus dá uma aula em escatologia, falando a respeito do fim do mundo, falando a respeito do que ia acontecer e o que está acontecendo até os dias de hoje. E quando eu entro no capítulo 25 de Mateus, no verso 41, Mateus 25, 41, vamos ler todo agora? Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno que está preparado para o diabo e seus anjos. Jesus aqui está falando para um povo que existia o da direita, o da esquerda, sem partidário, sem partido político, sem política, sem nada. Não quero me envolver nesse negócio de política, uma que eu não gosto, detesto esse tal de política. Porque a gente vê no capítulo 41, Jesus pedindo que se apartasse, se afastasse dele. Mas por qual motivo Jesus estaria pedindo que essas pessoas se afastassem dele, que ele não conhecia? Pelo simples fato de que muitas coisas que Jesus pediu que fosse feito para fazer, e eles não o fizeram. E a Bíblia diz assim: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Por quê? Tive fome e não me deste de comer. Tive sede e não me deste de beber. Sendo estrangeiro, não me recolheste. Estando nu, não me vestisse. Estando enfermo e na prisão, não fosse me visitar. Aqui, nós entendemos esse texto, o porquê que Jesus pediu que aquelas pessoas se afastassem dele. No momento em que Jesus pede que essas pessoas se afastem dele, é por esse simples fato que Jesus teve fome, teve sede, que Jesus estava nu, estava preso, e alguém pergunta quando aconteceu isso. Então eles também lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo,
ou na prisão e não te servimos. Ele justificando, o povo justificando o porquê que Jesus fez aquela pergunta a ele, que estava com fome, que estava nu, que estava com sede. E eles perguntaram, o quando, Senhor? Foi quando isso que a gente fizemos? O porquê que o Senhor não quer nos atender, não quer nos receber? E Jesus respondeu, e em verdade vos digo, que quando um destes meus pequeninos não o fizeram, não o fizeste também a mim. Irão este para o tormento eterno, mas o justo para a vida eterna. Querido, esse texto é tão tremendo que eu estou tudo arrepiado. Oh, aleluia, louvado seja o Senhor. Para a gente entender esse contexto, presta bem atenção o que diz no capítulo 37. Então os justos lhe responderão dizendo, Senhor, quando tivemos fome, te demos de comer. Esses são os justos falando. Ou com sede, te demos de beber. E quando te vimos estrangeiro, te hospedamos. Ou nu te vestimos. E quando te vimos enfermo ou na prisão, fomos te visitar. E respondendo Jesus, o rei, lhe dirá, em verdade vos digo, quando fizeste isso a um desses meus pequeninos, irmão, a mim o fizeste. Eita, Jesus, meu Deus. Meu Deus, como a gente são tão estranhos nessa terra, né? A gente tem tudo para ajudar, tem tudo para fazer, de acordo com manda a palavra de Deus. Mas muitas vezes nos ficamos no lugar daquele que não faz. Porque a Bíblia diz que é aquele que comete, que é aquele que pode fazer e não faz, esse comete pecado. E esse pecado, meu Pai, eu não quero carregar. O tanto quanto eu puder ajudar, puder fazer, segundo as minhas forças, eu farei. Porque vai ser terrível naquele grande dia, naquele grande julgamento diante do trono branco, as pessoas passando e os seus nomes escritos no livro da vida. Outros não passarão porque os nomes não está escrito no livro da Bíblia. Será terrível porque muitos vão dizer naquele grande dia, Senhor, mas no teu nome, Senhor, mas no teu nome, Senhor, mas no teu nome. No teu nome eu fiz, aconteci, no teu nome eu enchi templo, no teu nome eu cantei, preguei, rodei, sapateei, entreguei visão, revelação. Tudo isso fez. Mas será que no teu feito Jesus estava presente? Jesus aprovou o que você fez? Cantou, pregou, rodou, sapateou, entregou visão, revelação? Porque será triste, meu irmão, a gente passar o que passar na terra. A gente passar o que passar na terra, para aquele grande dia nós sermos reprovados diante de um grande tribunal, que será o tribunal de Cristo, que será o trono branco. Nós sermos aprovados, a gente vamos olhar para trás e vamos dizer, Senhor, mas no teu nome a gente fez isso, a gente fez aquilo, a gente fez escola, a gente fez rua, a gente fez casa popular para os pobres, a gente fez tanta coisa no teu nome. O Senhor vai olhar dentro da cara desses cara de pau e vai dizer assim, olha, apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Mas Senhor, como não me conhece? Eu sou aquele fulano que na madrugada eu fazia leis. Senhor, eu sou aquele que estava lá em Brasília, lá no Planalto,
pregando no teu nome, falando o teu nome, mas só que por trás, só que por debaixo dos panos, estava tirando proveito da situação, roubando aos pobres. Tem um ditado que diz que quem empresta aos pobres, empresta para Deus. Quem dá para os pobres, empresta para Deus. Ou isso aí. Então, meu irmão, nesse texto de Mateus, capítulo 25, verso 41 em diante, você vê pessoas reivindicando o que fizeram durante o seu ministério. Eu preguei, eu cantei, eu pulei, sapateei. Só que tem um porém. A Bíblia diz que Jesus teve fome, não deste de comer. Teve fome, teve sede, estava nu, estava preso, e nada disso aconteceu de alguém ir visitar. E quando vem a sentença, é dada pela boca de Jesus: apartai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheço. Vai ver que perdeu todo o seu tempo, perdeu toda a sua vida, fazendo o que era indevido, fazendo o que não agradava aos olhos do Senhor, fazendo valer a sua riqueza, o seu poder aquisitivo, a sua posição aqui na terra. Então, naquele grande dia, não vai ter como fugir, não vai ter como correr do tribunal de Cristo. Porque existe duas classes aqui. Então dirá o rei ao que tiver à direita, olha só, o que tiver à direita: vinde bendito do meu Pai, possuir por herança o reino que vós está preparado desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era estrangeiro e me hospedaste, estava nu e me vestisse, adoeci e visitaste-me, e estive na prisão e fosse me ver. Olha a diferença de quem serve a Deus e de quem não serve. Olha a diferença de quem faz a diferença. Jesus usou aqui as ovelhas e os bodes para ilustrar a divisão entre os crentes e o incrédulo. Jesus, com a tua sabedoria tremenda, ele usou as ovelhas do lado direito e os bodes do lado esquerdo para ilustrar tudo aquilo que iria acontecer. Ovelhas e bodes, né, muitas vezes passam até junto, mas são separados quando chega a época de tosquiar. As ovelhas e os bodes passam junto, comem grama, capim, tudo junto. Mas na hora de tosquiar, na hora de tirar a lã, aí você vê a diferença. Você que é rurícola, que mora na roça, você sabe, né? E Jesus usou ovelhas e bodes para fazer essa comparação na hora de separar, meu irmão. Essa parábola descreve certos atos de misericórdia que todos nós podemos praticar todos os dias. Todos os dias temos que praticar o bem. Todos os dias temos que acordar e falar: Senhor, eis-me aqui, faça segundo o seu querer e a sua vontade. E todas as vezes, quando a gente faz uma boa ação, sem querer receber nada em troca, com certeza o Senhor vai nos justificar. Com certeza Deus vai nos preparar para algo grande. Porque
Para os que estavam à direita, ele disse: vinde bendito do meu Pai. Vinde bendito do meu Pai. Aleluia, aleluia, louvado seja o Senhor. E agora os que estão à esquerda: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Olha a diferença, meu irmão e minha irmã, daqueles que servem e daqueles que não servem. Embora, como o bode e as ovelhas passam tudo junto, mas na hora de tosquiar, na hora de tirar a lã, tem uma grande diferença. Oh, que Deus seja louvado na nossa vida. Meu irmão, então é tempo agora, o tempo é hoje, de rever os nossos conceitos, de acreditar que Ele é o único e suficiente Salvador da nossa vida. Porque o próprio Senhor diz que aquele que vier a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. O Senhor não lança fora aquele que chega até Ele, aquele que chega diante dEle, dizendo: Senhor, eis-me aqui. Senhor, eu quero confessar. Senhor, eu quero ser réu, confesso de tudo aquilo que eu pratiquei, as obras más, aquilo que eu fiz que era errado, Senhor, eu quero me consertar. Dessa maneira, você chegando até Deus, você vai encontrar misericórdia. E as misericórdias são as causas de nós não sermos consumidos, meu irmão. Para me encaminhar para o fim. Hoje vivemos um dilema muito grande. Pessoas que podem ajudar, que podem fazer, que podem levantar a mão amiga na sua direção, dar o seu ombro para chorar. São justamente essas pessoas que não fazem. São justamente essas pessoas que dizem que não pode. Conforme eu disse na palavra de Deus, que aquele que pode fazer e não faz, esse comete pecado. E esse pecado eu não quero carregar, de poder ajudar e não ajudar. Eu quero ajudar, mesmo até sem poder ajudar, continuar ajudando. Porque o que Deus fez na minha vida, o que Deus fez e o que Deus faz, e que ainda há de fazer, eu serei eterno na recompensa no qual Deus me deu. Eu serei grato para uma vida inteira no qual Deus me tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, meu irmão, a palavra de Deus é essa. Tive fome, me deste de comer. Tive sede, me deste de beber. Tive nu, me vestisse. Estive enfermo e preso, fosse me visitar. Essa é a resposta no qual o Senhor diz: vinde, bendito do meu Pai, para o gozo eterno que está preparado desde a fundação do mundo. Porque o Senhor te agrada daquilo que você quer fazer, sem olhar a quem. Fazendo sempre o bem. Fazendo sempre as coisas verdadeiras. Fazendo sempre aquilo que vai te elevar para mais perto de Deus, para mais perto do céu. Essa é a palavra de hoje. Vinde, bendito do meu Pai. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar, meu irmão. Vamos orar, vamos falar com Deus. Eu tenho um canal no YouTube chamado PR Roberto Atalaia de Cristo. PR Roberto Atalaia de Cristo. Entra nesse canal, deixe seu like, deixe seu joinha, se inscreva e vamos para cima, meu irmão. Que estamos vivendo a última hora do Senhor na terra, os últimos momentos da igreja na terra. Ninguém sabe a hora, nem o dia, mas eu tenho certeza que está muito próximo. Porque ontem já era,
Hoje é o dia e o amanhã poderá não mais chegar. Então, entregue o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Momento de oração, vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, meu Deus, muito obrigado. Graça te damos, porque deitei e acordei, porque o Senhor me sustentou. Graça te dou, Senhor, pela minha casa, pela minha vida, pela minha família, pela minha esposa, pelos meus filhos, pelos meus netos. Pai, todos os dias eu agradeço, Senhor, por essas oportunidades que o Senhor tem me dado ao longo da minha vida. Pai, que mesmo com pouca força não tem negado o seu nome. Mesmo, Pai, me arrastando na fé, Senhor, não tem negado aquilo que o Senhor colocou para me fazer, Senhor. Então, muito obrigado, Senhor, por esse dia chamado hoje. Muito obrigado porque hoje é dia de oportunidade, de sermos melhor, de fazermos melhor, de ter uma vida íntegra e reta diante de Ti. Muito obrigado, Senhor, pela vida dos ouvintes, que eu tenho certeza, Pai, que dentro em breve tudo irá se encaixar. Se porventura ainda está na esquerda, Senhor, que eles possam se conscientizar que o caminho é o lado direito, onde o Senhor diz: vinde bendito do meu Pai, para o gozo eterno preparado desde a fundação do mundo. Enquanto os da esquerda vai dizer: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Ouça, que nós viemos nos conscientizar que só o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai chegar ao Pai se não ser por o Senhor Jesus primeiro. Muito obrigado, Senhor, pela minha casa, pela minha vida, pela vida da minha esposa, dos meus filhos e meus netos. Nos dá vitória no dia de hoje, porque assim nós oramos e já te agradecemos no nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Deus seja louvado. Muito obrigado, Jesus. Amém, querido. Essa é a mensagem de hoje, registrada no Evangelho de Mateus, capítulo 25, no verso 38 em diante. Você pode ler o 38 até você ver onde você alcança as benevolências do Senhor. Amém? Então fiquem todos com Deus. Que Deus lhe dê uma outra oportunidade de ouvir. Não só de ouvir, mas também de praticar a palavra de Deus. Faça assim, que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Oh, maravilha, que alegria da salvação. Jesus é tremendo, glória a Deus. Senhor, muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado. Amém, querido? Fiquem todos com Deus, na graça e na paz do Senhor. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Glória a Deus. Lembrando a você que todos os dias tem vídeo, tá? Todos os dias tem vídeo no canal. Tem mais de 850 vídeos, cada um com um título diferente. Escolha um título e deixa Deus falar contigo. Amém? Fiquem todos com Deus. A paz.